Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis na aula 2. Lembrando que estamos no primeiro versículo, estudando o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na aula passada, nós estudamos o nome Elohim. Na aula passada, nós vimos que Deus criou 3 céus. O que ficou faltando saber quais céus são esses? O que tem neles? Se há alguma coisa no Novo Testamento que possa me ajudar a compreender esses céus. Outra coisa, a gente viu Jesus trabalhando no início de tudo, juntamente com o Pai e o Espírito. Por isso a gente diz, façamos o homem lá em Gênesis 1, 26. Eu quero dar continuidade agora, falando primeiramente sobre os céus. 2 Coríntios 12, 2, 3 e 4, dizem que são 3 e que Paulo viu neles o paraíso. O que são, aonde estão e o que tem neles? Então, o terceiro céu já está lá em Coríntios, é onde está o paraíso. E o primeiro céu? O primeiro céu, nós podemos ver em Gênesis, né? Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 20. 1:7. Gênesis 1:7. Fez Deus, pois, o firmamento. Esse firmamento é o céu que você vê visível. E aqui já há uma curiosidade, porque nesse céu visível que você vê, aqui diz que havia água embaixo do firmamento e água acima do firmamento. E no versículo 20, nós podemos ver que esse primeiro céu é onde as aves voam, ou seja, chamado firmamento. Olha lá. Gênesis 1:20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, nós temos o primeiro céu, que é o firmamento. Nós temos o terceiro céu, que é onde está o paraíso. Sobrou, então, o segundo céu. Será que a Bíblia me dá algumas dicas aonde esse segundo céu está e o que pode existir nele ou o que existe nele? Então, nós temos que lembrar uma coisa. Efésios 6:12, quer que você abra sua Bíblia, diz o seguinte. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, nas regiões celestes. Se no céu está o trono de Deus, e todas as coisas estão embaixo dos seus pés, e se eu não estou vendo demônio voando aqui pelo céu, pelo firmamento, sobrou um segundo lugar, chamado segundo céu, onde vivem os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Onde é travada uma batalha travada no joelho, e eu vou te mostrar isso
como que essa batalha ela é travada no joelho e como que funciona esse segundo céu, né? E o mais interessante é onde estão esses céus, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, primeiro, será que a Bíblia me dá um exemplo de alguma batalha, alguma coisa que aconteceu, possa me demonstrar esses céus? E se ele é o habitat de principados e potestades, e eles governam a terra através desse céu, né? Está escrito ali, diz que Satanás é o príncipe desse mundo, Jesus falou, que o mundo inteiro jaz no maligno, governado por forças espirituais que atuam na mente das pessoas, escravizando, colocando medo, colocando pavor nas coisas. Mas eu quero que você abra comigo agora outro livro. Você vai abrir comigo o livro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Deixa eu ver se é 10. Então, Daniel, capítulo 10. Né? Ele começa a orar e a jejuar, né? E acontece algo. Acontece algo no mundo espiritual. Então, vamos ver o que aconteceu no mundo espiritual. Verso 10. Daniel 10, 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, presta atenção, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, o tempo que ele estava orando e jejuando. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aqui diz que Daniel estava orando e Deus enviou um anjo. E esse anjo ficou barrado em algum lugar 21 dias. E veio um outro, na realidade, um arcanjo, para causar para poder ajudá-lo na sua passagem com a resposta para Daniel. Será que isso é uma luta mesmo entre principados que aconteceu na região celeste? Abre comigo Daniel 12:1 e fala assim, sobre um anjo em especial. Daniel, só um minuto. Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Então, Miguel é um arcanjo, é um anjo defensor de Israel. E ele veio ajudar esse arcanjo para que aquele anjo trouxesse uma resposta. Uma resposta para Daniel sobre o assunto que ele estava orando. Então, eu tenho o primeiro céu, que é o firmamento. Eu tenho o segundo céu, onde estão os principados e potestades. Eu tenho o terceiro céu, onde está o paraíso, o trono de Deus e do Cordeiro. Agora eu te pergunto, assim, para colocar em prática, onde eles estão?
É interessante que no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, quando Deus questiona Satanás, ele diz que vem de rodear a terra e passear por ela. Bom, você não vê, eu não vejo nenhum capeta passeando pelo firmamento. Mas lá é claro que ele viu Jó e falou, ó, Deus fala, você viu meu servo Jó lá na terra? Ele fala que viu. Será que a Bíblia nos dá mais alguma margem para dizer onde está esse segundo céu? Vamos dizer o segundo. O primeiro está aqui, o firmamento, e o segundo. Se o segundo são habitação de principados, de demônios, você vai abrir comigo agora um outro livro. Você vai abrir o livro comigo de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É interessante que Pedro agora me posiciona onde está o segundo céu. O segundo céu ele está ao meu derredor. O que seria o segundo céu ao meu derredor? Um paralelo espiritual onde demônios habitam. E o interessante é que, para eles passarem de lá para cá, se você já viu o filme Matrix, é mais ou menos aquilo. Né? Para eles passarem de lá para cá, eles necessitam de um portal ou de uma abertura, um ponto de contato. Quando a gente vê os obeliscos, se você não sabe, um obelisco representa o órgão sexual masculino, falo, apontando para o céu. Quando você vê um obelisco, quando você vê pirâmides, quando você vê símbolos de idolatria, adoração a outros deuses, tudo isso abre legalidades para que esses principados dominem na Terra a mente das pessoas. Qualquer cidade do Brasil que você for, vai ter alguma coisa na entrada dela. Ou um símbolo da maçonaria, ou um símbolo do Lions, ou um símbolo do Rotary, ou uma imagem, ou aquele lugar é consagrado a algum santo. Aquilo abre um portal para que aqueles principados, potestades e dominadores possam agir naquela região. Exemplo. Quando diz que Aparecida é a padroeira do Brasil, ela é o principado que comanda o Brasil. Como ela foi eleita pela maioria, coroada, padroeira, ela tem domínio sobre a mente das pessoas. Menos daqueles que entregaram a vida para Jesus. Vamos ver quando você entrega a sua vida para Jesus, como você quebra o poder desses principados, potestades e dominadores. Você vai comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Você vai no verso 14, deixa eu ver. É o verso 13. Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante. Você é liberto na mente, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda opressão. Você não é escravo mais do diabo, porque Jesus te comprou na mão dele, te libertou do império das trevas, dessas atitudes de principados e potestades, e te conduziu para o reino do Filho do seu amor. Então, você quer saber onde Jesus
Se você não é seu mais, se abre em Colossenses 1:19 e 20 e leia lá. Colossenses, desculpa. Colossenses não. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Então, você agora tem outro dono, e você está liberto. Pastor, mas eu estou no mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho aflição, e a gente tem acidente, quebra a perna, tem luta. Como é que você está falando que eu estou liberto? O império das trevas, ele não tem poder mais sobre a minha vida, ele tem poder se você der legalidade. E ele vai ter que pedir licença para o seu dono. Uma coisa que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo é que não existem duas forças no universo. A única força é Deus. O diabo é uma criatura, não um criador. Ele foi criado. Mais para frente a gente vai ver por quê e para quê. Mas se você quiser saber quem manda, você leia em 1 Samuel 18:10, quando diz o seguinte, que um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ou então você leia Lucas 22:31, quando o diabo vai pedir permissão a Jesus para tocar em Pedro. Então, nós temos tirar essa doutrina católica, romana, da sua mente. Deus é a força, está no controle de tudo, no controle dos fios da sua cabeça. E tudo isso que você está vivendo faz parte de um projeto dele com o ser humano, com você. Né? Então, vamos lá. O primeiro céu está aí, é o firmamento. O segundo céu é onde estão principados e potestades, está ao nosso derredor, e age através da idolatria, dos cultos a esses demônios, mascarados, né? Santos. O terceiro céu é intocável. É o trono de Deus, aonde o Senhor está sentado, do qual tem Jesus assentado à sua direita. Às vezes também você nunca ouviu isso. Jesus assentado à direita do Pai nas alturas. Quer que você abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Você vai comigo, né? Marcos 16, verso 19, diz o seguinte. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Se você ler também Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3, você vai ver que Jesus está sentado à direita do Pai nas alturas. Então, está bem explicado sobre os céus e o que existem neles. E como eles agem. Agora, ainda não foi explicado no versículo 1 por que Deus criou a terra separada, presta atenção, separada de todas as outras coisas. Antes de falar disso, eu quero que você volte comigo antes de existir terra e veja o que existia e o que aconteceu. Antes de existir o planeta Terra, algumas coisas já existiam. Ou, antes de existir o ser humano, existiam já outras coisas. E vamos ver o que a Bíblia nos diz do que são essas coisas. Abre comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28.
Você vai abrir comigo o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. E você vai lá, ó, verso 13. Muitos dizem, isso está falando sobre o rei de Tiro. Mas o rei de Tiro, ele não pode ser um querubim. O rei de Tiro, ele não podia estar no Éden, no jardim de Deus, né? Então, vamos, isso também vai desvendar aonde o Éden está hoje. Muitas outras coisas que você pode perguntar. Cadê o Éden que Deus plantou na terra? Onde ele está? Então, vamos ver. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Eu não vou ler isso tudo, né? Porque para a gente não perder tempo. Mas você pode ler em casa. Verso 14. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecado. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste, e tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Presta atenção. Comércio. Aqui está falando que o diabo, junto com os outros anjos, ele era a palavra querub, no hebraico é guardião, ele era o chefe dos anjos. Um Lúcifer, a palavra Lúcifer, não tem na Bíblia. E da onde foi tirado esse nome Lúcifer? Porque Lúcifer é anjo de luz. Ele era um anjo, um querubim de luz, guardião dos outros. E começou a fazer um comércio. E até que se achou iniquidade nele. Olha, isso tudo no Éden, que não fala nada de terra, que ele foi lançado na terra, ou seja, ele estava em outro lugar. Então, aonde era isso? O Éden. Aonde estava o Éden antes de ser plantado na terra? Você vai aprender que o grego e o hebraico são muito importantes em certas ocasiões. A palavra paraíso, paradoisos, em grego, significa jardim, Éden, em hebraico. Na realidade, nós vamos voltar a morar no Éden com Deus, que é o paraíso. Então, o diabo pecou lá, pela multidão do seu comércio. Qual comércio? Será que ele vendia lá abóbora, chuchu? O mesmo comércio que é feito hoje em Brasília por muitos parlamentares, que se chama venda de influência. Vota em mim que eu te dou isso. Ser comigo que eu vou te dar aquilo outro. E, na realidade, ele cumpriu a campanha para os seus designatários ou seus correligionários, né? Correligionários, porque quando ele recebeu a terra de Adão, ele loteou a terra entre principados, potestades e dominadores. Todo o exército do inferno, um terço dos anjos do céu,
Está lá em Apocalipse, capítulo 12, se eu não me engano, verso 3 ou 4, um terço. Ele loteou a terra para eles. Então, por isso que o governo sobre quem não tem Jesus é de principados, potestades e dominadores. Comércio. É um comércio político, de influência, de poder. Será que é a palavra iniquidade que aconteceu lá em cima? O primeiro pecado não acontece na terra com Eva e com Adão, mas ele acontece na região celeste, no Éden. Porque a palavra iniquidade é transgressão da lei. Você abre aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 4. São duas traduções. A que eu gosto mais diz o seguinte: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, ele transgrediu a lei na região celeste e foi lançado fora da presença de Deus. Ele mais um terço, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, se eu não me engano, 3 a 5, lá fala que ele arrastou um terço das estrelas do céu. Anjos também são chamados de estrelas e também são chamados filhos de Deus. Lá em João 6, você vai ver que anjos são chamados filhos de Deus. Então, acontece tudo isso nessas regiões celestiais antes de existir ou quando estava em formação, sendo criada por Deus, a Terra. Aliás, desculpa, a Terra vai ser criada depois disso tudo. Porque no versículo 1 diz, criou os céus e a terra. Quando Deus cria a terra, ele cria ela com um projeto. Nós vamos encerrar o nosso segundo estudo por aqui. Falamos, então, sobre Elohim, sobre céus, sobre o que há neles, sobre a queda do diabo, sobre os poderes desse mundo. E na aula 3, nós vamos saber o que aconteceu com a Terra. Porque esse planeta foi feito para ser um planeta santo. Essa é a segunda aula de Gênesis. E você não pode perder a terceira aula. Amanhã será postado a terceira aula. E nós vamos caminhar juntos, seguindo um estudo aprofundado do livro de Gênesis, até que eu esteja em recuperação plena para poder voltar a dar aula lá na escola bíblica e também no curso. Deus abençoe e guarde a você e sua família, em nome de Jesus.